Vamos dar início a mais uma aula do nosso curso de licenciatura em matemática. E na aula de hoje, nós vamos falar sobre função racional. Na aula passada, falamos sobre função afim, função quadrática, função do terceiro grau ou até mesmo do quarto grau. Mostramos como você poderia construir o gráfico, principalmente utilizando um software gráfico. Nesse caso, nós falamos sobre o GeoGebra. Existem outros que você pode encontrar, por exemplo, na rede, que é o Wolfram. Então, desde já, procure esses elementos que podem incrementar um pouco seus estudos, principalmente na hora de você reconhecer os gráficos. Mas para não perdermos tempo, vamos dar continuidade à nossa aula. E na aula de hoje, vamos falar sobre função racional. E já começamos aqui falando o que seria essa função racional. Função racional nada mais é do que, como eu posso dizer, uma função que depende de outras duas funções. Ou seja, você tem uma função p de x dividido por uma função q de x. Ou seja, ao tomar o quociente destas funções, você está diante de uma função racional. E lembrando que o domínio de uma função racional, nós vamos notar aqui que ela serve qualquer valor de x. No entanto, essa função que está no denominador, ela tem que ser diferente de zero. Portanto, toda função racional é um quociente de funções polinomiais, tá? Não esqueça desse pequeno detalhe, funções polinomiais, de tal forma que o seu denominador não pode ser igual a zero. Dando continuidade, vamos ver agora de que forma nós podemos estar resolvendo estas questões de forma bem prática. A primeira coisa que nós vamos observar é que nesta função, o gráfico ele vai ser representado de que forma? Bom, se você divide aqui cada termo por x, você vai ter 1 mais 1 sobre x. Então, o seu gráfico ele tem que ser nesse formato, 1 mais 1 sobre x. Então, a primeira coisa que você vai fazer é construir o gráfico de 1 sobre x. Vamos aqui utilizar o GeoGebra, tá? Vamos colocar aqui a função 1 sobre x, tá ok? E esse seria o nosso gráfico. Se você observa aqui esse gráfico, ele vai tendendo a se aproximar à medida que o x cresce. Veja que na função 1 sobre x, quanto maior o valor de x, mais próximo de zero a função vai estar. Mas quanto mais próximo do zero o x se encontrar, mais maior vai ser o valor para y. Da mesma forma, se o x é negativo, quanto menor for o x, mais próximo do zero a função vai ser. Agora, quanto o x estiver mais próximo do zero, maior será o valor da função. Só que aqui ele não pede essa função. Ele pede o quê? 1 mais 1 sobre x. Deixa eu botar aqui direito aqui que ficou um pouquinho feio aqui. Então você teria 1 sobre x. Veja o que acontece nesse caso. A cada unidade que você colocou foi acrescentado 1. Ou seja, você tinha a função 1 mais x, 1 sobre x, e foi acrescido uma unidade. Veja que ele estava aqui em menos 1, subiu uma unidade. Por exemplo, aqui ele estava em 1, foi para 2. Então, o que acontece? Você constrói primeiro uma base na função racional, que é 1 sobre x, e depois você acrescenta esta unidade. Mas vejamos o outro exemplo que foi colocado. X ao quadrado mais 1 sobre x. O que é isso aqui? Isso aqui é a mesma coisa de pegar o x ao quadrado, dividido por x, e depois você soma com 1 sobre x. Portanto, você teria x mais 1 sobre x. Vamos retomar novamente aqui o gráfico. Observe que esse gráfico em verde é a base que eu tenho, 1 sobre x. Já o gráfico em vermelho seria 1 mais 1 sobre x. Vou pegar agora x mais 1 sobre x. E veja de que forma ficou este gráfico.
por que o gráfico ficou nesse formato? Por que ele não desceu aqui? O que acontece é, quando você acrescentasse 2 unidades, o que ia acontecer com esse 1 que estava aqui? Ia subir 2 unidades. Mas quando ele acrescenta x, o valor de x ele vai variando. Ele começa com 1, depois, quando ele for 1, ele vem para cá, ó, porque vai ficar 1 mais 1, 2. Agora, se o x for igual a 2, vai ser 2 mais 1 sobre 2. Então vai ficar o quê? 2,5. Se eu pego 3, vai ser 3 mais 1/3. Ou seja, 3, você tinha aqui o valor para 1/3, soma mais 3 unidades. Você tinha lá 1/4, soma mais 4 unidades. Você tinha 1/5, soma mais 5 unidades. E observe que ele vai tendo uma curvatura como se fosse parecido com uma reta. Claro, ele está sendo acrescido esse 1. Se fosse somente x, a gente vai até colocar ele aqui, ó. Olha o gráfico de x. Mas o detalhe importante aqui nesse caso é você observar que está sendo acrescido valores. Então, esse x, ele vai... Se eu tinha 1, foi acrescido mais 1, foi para cá. Ele tinha 2, foi acrescido 1/2, aumentou a metade. Ele tinha 3, acrescentou 1/3. Então, o gráfico em azul é aquilo que ele queria, ou aquilo que ele desejava. Uma coisa importante, se você traça aqui a reta bissetriz, você vai observar que no gráfico nenhum valor vai tocar em x. Da mesma forma, aqui como o x não pode ser 0, no gráfico em y ninguém toca ele. Então o gráfico seria somente esse em azul. Se fosse 1 sobre x apenas, nós sabemos que aqui o x teria que ser diferente de 0. Mas se eu tomo 1 sobre x mais 2, o que é que você vai observar aqui? Que o x mais 2 tem que ser diferente de 0. Portanto, o x tem que ser diferente de menos 2. Portanto, o que acontece nesse gráfico que nós estamos vendo agora? Opa, deixa eu voltar ao gráfico anterior, primeiro gráfico. O que acontece é que aqui, esse ponto, como o denominador é x, ele tinha que ser diferente de 0, ok? No entanto, agora, o que é que nós vamos perceber nesse gráfico? Que ele se tornou diferente, porque agora ele tem 1 sobre x mais 2. E veja uma coisa interessante que acontece aqui. O meu gráfico, ele se desloca 2 unidades para a esquerda. Tá ok? Então, ele estava aqui, não tocava no 0, mas quando a gente olha para o denominador, que é x mais 2, ele tem que ser diferente de menos 2. Você poderia até colocar aqui x igual a menos 2. E aí você consegue notar de forma mais interessante. Vou até colocar aqui esse gráfico de menos 2 como sendo um pontilhado. Deixa eu colocar uma cor aqui que chame bem a atenção de vocês, tá ok? Vamos colocar esse verde aqui. Eu acho que fica bacana para você identificar aqui que agora ó, ele se deslocou 2 unidades para a esquerda. Se ele tivesse aqui no denominador x menos 2, ele teria deslocado 2 unidades para a direita. Então esse deslocamento é baseado, se for mais, desloca para a esquerda, se for menos, desloca para a direita. Vamos retomar aqui. Um outro exemplo, determine A e B para que a terna A, B e x tendendo a y seja função, sendo a regra dada implicitamente pela equação xy² igual a x menos 1. Bom, ele quer aqui o gráfico, melhor, ele quer determinar A e B, no caso desta função, ou seja, ele quer o domínio e quer o contradomínio. E neste caso, uma coisa importante que nós temos que observar é que esta função ela não está explícita como sendo y igual a alguma coisa. E toda vez que você quiser o domínio ou a imagem, você tem que escrever y igual a alguma coisa, ou f de x igual a alguma coisa. Então, vamos para a resolução, neste caso, desta função, ok? E de que forma
nós vamos encontrar esse resultado procurado. Está aqui a função escrita, nós vamos agora trabalhar esta função. Você vai escrever o quê? Que o y ao quadrado ele vai ser igual a x menos 1, o x que está multiplicando, nós vamos colocar ele para o segundo membro, ele vai dividindo. Portanto, aqui, como eu quero o valor de y seria igual a mais raiz de quem? X menos 1 sobre x, e o y poderia também ser igual a menos a raiz quadrada de x menos 1 sobre x. Bom, de posse destas duas funções, o que resta nos saber é quem vai ser esse y ao quadrado. Bom, de posse desse resultado, eu posso afirmar para vocês que o domínio ele vai ser qualquer número real. No entanto, esse número real, a gente olha aqui para esse termo que se encontra no radical, ou a gente olha para o radical. E o que eu vou observar agora aqui para vocês é a seguinte coisa, que x menos 1 sobre x, ele tem que ser maior ou igual a zero. Tá ok? Então você vai pegar o x menos 1 igual a zero, encontra a raiz, que é igual a 1, e nós fazemos aqui o velho estudo do sinal. A função ela é crescente, acima positivo, abaixo negativo, aqui você tem a raiz. A expressão que está no denominador é apenas x, então você iguala a zero, já tem sua raiz, novamente você faz o estudo do sinal, também a função é crescente, que positivo, negativo, você vai colocar o zero. Bom, de posse desses valores, nós vamos aqui colocar 3 segmentozinhos de reta, tá ok? Precisa de mais uma aqui ainda, tá? De posse desses aqui, vamos para a primeira equação, tá? A primeira equação e depois você tem a segunda equação. Na primeira equação, você tem duas raízes, tá? Ou melhor, uma raiz, que é 1, e a outra é 0. Então já vamos colocar aqui em ordem crescente essas raízes. Começando pelo 0, depois você tem o 1. Ora, o que eu vejo que antes do 1, que é a primeira equação, vou colocar aqui 1, fica melhor identificado, e aqui o 2. Quando você olha para o 1, antes da raiz 1 é negativo, depois da raiz 1, positivo. Já na segunda raiz, que é o 0, antes é negativo, depois positivo. Então você faz como é um quociente, menos por menos dá mais, menos por mais dá menos, mais por mais dá mais. E o que ele quer? Que isso aqui seja maior ou igual do que 0. Se ele quer somente o maior ou igual do que 0, então você vai ter essa região e você vai ter essa região. Resta saber se é a bolinha aberta ou fechada. Na raiz 1, por se tratar do numerador, você pode colocar aqui que ela é fechada. Então pinta bem aqui, ó. Já na segunda, no 0, desculpe, é o denominador, bolinha tem que estar aberta. Já no 1, que é o numerador, a bolinha tem que estar fechada. Portanto, o meu domínio aqui nesse caso, vou chamar de D, ela é dada por quem? Qualquer número real, tá? No entanto, ou esse valor é menor do que 0, ou ele vai ser maior ou igual do que 1, tá ok? Essa seria a nossa descrição do domínio. Mas eu acho que ele pede uma outra coisa. Bom, ele pediu implicitamente quem é o A e quem é o B. Se você observar, eu descobri quem é o A. Para encontrar o contradomínio, nós precisamos, na verdade, aqui da imagem. E para encontrar esta imagem, eu vou usar o GeoGebra. De que forma? Você tem que o y é igual a raiz quadrada
Agora, deixa eu ver se eu consigo aqui. Raiz quadrada de... Qual a expressão mesmo? É x menos 1 sobre x. Então você vai colocar aqui x menos 1 dividido. Peraí. Na parte superior você vai colocar o x menos 1. E no denominador, x. Está aí o gráfico que você estava procurando. Observe que ele tem dividido em duas partes, ok? Se você pegar essa mesma função y igual menos, que seria a outra parte, colocar aqui na raiz, tá? X menos 1 sobre x, o gráfico seria uma complementação daquilo que a parte em... Vou mudar aqui essa cor, ficar uma cor mais... Ficar um pouco mais diferente, né? Duas cores bem diferentes. Essa parte em azul seria referente a quando ela é positiva. E a parte em laranja seria quando aqui você tem o negativo. O que você vai observar? Que nesta primeira parte, em azul, o que é que eu poderia escrever aqui? É que dessa parte em azul, eu estou tratando apenas da parte positiva, o B seria escrito de que forma? Ele seria qualquer número real maior do que zero e diferente. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Eu estou... Bom, vamos só lembrar um detalhe aqui, que x menos 1 sobre x, eu não escrevi, mas eu vou colocar aqui um detalhe importante sobre x menos 1 sobre x. O que seria essa coisa importante? Que aqui é a mesma coisa eu colocar 1 menos 1 sobre x. Tá? Era para ele não tocar aqui no zero, tá? Ficaria, como está menos 1 sobre x, ficaria uma parte acima e uma outra abaixo aqui no caso. Vejamos o gráfico somente de 1 sobre x. O que acontece quando eu peguei x menos 1 na raiz, a gente sabe que ela teria aqui um formato crescente, né? Ou melhor, ela vai crescendo e depois vai se estagnando. Só que quando eu divido por x, ele gera essa outra parte do gráfico. Por quê? Porque neste caso, o gráfico que ficou essa parte superior, você tem ela aqui determinada por conta de x menos 1 sobre x. Então, quando você vai fazer essa construção, você tem esta parte, que é um valor que seria como se eu tivesse 1 menos 1 sobre x. Então, o negativo gera essa parte superior, tá? Isso, no caso, é menos 1 sobre x. Tirando a raiz, você gera esse valor. Lembrando que ele não... Ele vai tocar o zero, será? Vamos aqui aproximando. Você pode ir aproximando aqui, ó. Você vai perceber, nunca toca o zero, tá ok? Volta o gráfico novamente. Então, você tem aqui que, neste caso, o domínio desta função é x maior do que zero e diferente de 1. Agora, isso aqui, quando eu falo em quê? Com respeito a y igual a raiz de x menos 1 sobre x. Agora, se você vai para a outra parte, que é esta aqui que está negativa, continua que o x pertence aos reais, tá ok? Aqui você vai observar que a parte que está abaixo, ele vai utilizar os valores de x, tá? Bom, e um detalhe importante é que aqui o x é maior do que 1. E no denominador, como é que ficaria? Para a parte negativa, a mesma coisa. Então, aqui tanto faz o A para esta segunda parte ou para a primeira, tanto uma como outra vão ter
o mesmo domínio. Agora, a imagem, se você olhar no gráfico agora, a imagem muda. Por quê? Todos os valores vão ser menores do que zero. Menores ou iguais a zero. Tá? Vou botar aqui o igualzinho. Tá? Então, nesse caso, x pertence aos reais. Só que o x agora ele é menor ou igual a zero. Desculpe, o y, né? Cometendo esse pequeno erro grosseiro, já que eu estou falando do domínio, tá? Isso aqui é y, y. Aqui é y pertencente aos reais. O y vai ser menor ou igual a zero. E neste caso, o y tem que ser diferente de menos 1, já que está no denominador. Bom, e esta inferência que eu fiz vai ser para quem? Para o y igual menos a raiz de x menos 1 sobre x. Ok? Voltemos para o nosso conteúdo. Nesta próxima questão, ele pede a seguinte coisa: o conjunto H, que é formado pelos pares ordenados de x e y, pertencente aos reais, é de tal forma que 2x mais 3y é igual a 1. É gráfico de uma função? Será que eu tenho um gráfico de uma função aqui? Em caso afirmativo, descreva tal função. Então, vejamos agora de que maneira nós podemos observar esse gráfico, se é que será um gráfico, tá ok? Vamos aqui agora escrever a nossa função, que ela é dada por 2x mais 3y igual a 1, ok? Isso mesmo? Beleza, isso mesmo. Então, essa expressão, ela pode ser feita de que forma? Como sendo 3y igual a 1 menos 2x. Ou seja, minha função y é dada por 1 menos 2x sobre 3. Ora, a pergunta, isto é uma função? Sim. Bom, em caso afirmativo, ele pede para descrever tal função. Está aqui descrito a função representada por y igual a 1 menos 2x sobre 3. Nesse próximo item, ele pede para esboçar o gráfico desta função f, dada pela regra de x implicando o y, em que x ao quadrado mais y ao quadrado menos 1, e no caso deveria ser igual a zero, tá? É maior ou igual, onde o y é maior ou igual do que zero. De que forma eu posso estar desenvolvendo essa questão? Bom, o procedimento que nós vamos adotar aqui vai ser o seguinte. Bom, ele coloca aqui para você que x ao quadrado x ao quadrado mais y ao quadrado menos 1 é igual a zero. Como ele quer uma função, e aqui é uma coisa importante, o y é maior ou igual do que zero, guarde essa informação, você tem aqui que y ao quadrado vai ser igual, 1 vai para o segundo membro, menos 1, mais 1, x ao quadrado menos x ao quadrado. O y deverá ser igual a mais ou menos raiz de 1 menos x ao quadrado. Vou ficar somente com esta parte, uma vez que você não precisa colocar o mais ou menos, uma vez que o y é maior do que zero, maior ou igual a zero. Portanto, a partir dessa expressão, eu vou construir o seu gráfico. Mas, de antemão, a expressão que você tinha aqui em cima, representada por x ao quadrado mais y ao quadrado menos 1, nada mais é do que a equação de uma circunferência. Portanto, nós vamos aqui construir uma circunferência usando o GeoGebra. A primeira coisa que você tem que colocar é o x ao quadrado mais y ao quadrado. Vamos ver se dá certo colocando a forma. Igual a 1. Ok. Você tem aqui o gráfico da equação, tá? Vou aqui aumentar um pouco. E você já vai notando aqui que
que nesta equação ele pegou tanto a parte superior como a parte inferior. Quando eu tomo essa equação e jogo no gráfico, você vai encontrar essa expressão, que é o f de x igual a raiz de 1 menos x ao quadrado, gera esta função, que ela vai de menos 1 a 1. Por que eu não tomo a parte inferior? Porque o y é maior ou igual do que 0. Se ele colocasse em todos os números reais a imagem, você perceberia, eu vou tentar colocar agora aqui, você iria perceber que o gráfico seria toda a minha circunferência. No entanto, quando eu traço retas paralelas ao eixo y, ele iria tocar em 2 pontos, e nesse caso não gera uma função. Então, só posso ter a parte superior, seja acima de 0. Bom, vou para agora nossa última questão, tá? Nessa última questão que a gente vai colocar agora para vocês, o conjunto H, dado por x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2y igual a 0, é gráfico de função? Bom, para que a gente possa determinar isso, vamos reescrever esta função como segue. De posse aqui da expressão, eu vou reescrever ela aqui em x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2y. Vou acrescentar uma unidade. Você vai perceber que aqui vai ficar um trinômio quadrado perfeito. Como eu acrescentei no primeiro membro, eu acrescento também no segundo. Um detalhe importante é que esses três termos formam um trinômio quadrado perfeito. Portanto, eu posso reescrever aqui x ao quadrado, e essa expressão ficaria y menos 1 ao quadrado, igual a 1. Essa expressão que você está olhando aqui, que equação é essa? Ela é uma equação da circunferência. Nesta equação da circunferência, você pode ter duas coisas de cara. Primeiro, o centro, como aqui só tem x, é 0 para x, e o y, basta olhar esse termo. Normalmente a expressão, para você descobrir quem é o centro, quem é o raio, você faz a seguinte coisa, ó. Você vai pegar aqui um x menos a ao quadrado, somado com y menos b ao quadrado, igual a r ao quadrado. Nesse caso, o centro vai ser dado por a, b, e o raio, esse é a raiz quadrada desse termo, tá ok? Então, se você olha para lá em cima, o raio está fácil de saber que é 0, 1. E o raio seria a raiz quadrada de 1, que é igual a 1. Bom, se eu tomo essa expressão como um todo, já vou logo lhe afirmando que ela não é uma função. Por quê? Por se tratar de uma circunferência, vou tentar colocar aqui para vocês, tá? Não sei se eu vou conseguir, tá? Bom, se eu olho para essa circunferência, só que tem um detalhe, ela tem que estar em 1. Então, deixa eu fazer um deslocamentozinho aqui, tá? E tem que vir para a direita, como o raio é 1, tem que tocar aqui, ó. E nesse ponto central, tá? Nesse ponto centralzinho aqui, você vai ter o seu centro, tá? 0. Normalmente eu vou pedir desculpas. É acima, gente. Que é 0, 1, não é 1, 0. Vai estar aqui acima, um pouquinho mais para a direita, tá? Bom, seria mais ou menos aí. Você tem aqui o centro, tá? Seria o ponto A. E o raio aqui é 1. Bom, se você olha desse jeito, esse gráfico não pode ser função. Eu só posso identificar aquilo que não é função. Mas vamos lá. Poderia em alguma ocasião essa expressão virar uma função? Vamos fazer aqui alguns detalhes.
vamos pegar esta função. Vamos pegar aqui esta função, tá? Vamos pegar esta função e vamos tentar reescrevê-la, tá? Eu já tenho uma parte dela, eu tenho que y menos 1 ao quadrado é igual a 1 menos x ao quadrado. Ou seja, o meu y vai ser igual a 1 menos, mais ou menos, desculpe, a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Portanto, aqui você tem duas situações. A primeira parte seria a superior, tá? Ou seja, aquela que vai estar acima desse eixo imaginário, que nós podemos até descrevê-lo aqui, tá? Você pode colocar aqui um eixo imaginário acima do A. Vou mudar só a cor aqui, tá? Uma cor que possa ser compreensível, tá? Acima desse ponto, você vai observar que você tem um gráfico. Se você olha para baixo, você teria outro. Neste caso, eu posso explicar da seguinte forma. Eu tenho duas equações. A primeira seria 1 mais raiz de quanto? 1 menos x ao quadrado. Como aqui seria a curvatura para baixo, tá? E a outra é 1 menos. Então, se é 1 menos, seria a parte de baixo. Se eu tomo essa parte de cima, ela vai existir. No caso, seria um domínio. Seria os termos que estão entre menos 1 e 1, tá? X pertencente aos reais. De tal forma que o meu x está entre menos 1 e 1. Tá? E a imagem são os valores maiores do que 1 e menores do que 2. A imagem seria, vou até colocar aqui de forma, colocar y pertencente aos reais, tá ok? O meu y se encontraria entre 1 e 2. Já o y2, a segunda equação, também seria 1 menos a raiz de 1 menos x ao quadrado. O domínio desta função continua o mesmo, tá? E neste caso ficaria entre menos 1, o x, entre menos 1 e 1. Já a imagem seria diferente. Por quê? Ela começa no 0 e vai até o 1. Portanto, seria um valor de y entre 0 e 1. Bom, tá aí. Para que, no primeiro caso, quando eu olho para a função do jeito que ela é me apresentada, 1 mais ou menos raiz de 1 menos x ao quadrado, ela não é função. Mas se eu dividir ela em duas partes, eu tenho duas funções, claro, distintas. Aí, no caso, eu poderia dizer que para esse domínio, eu teria esta função e para o outro domínio, aquela função. Tá ok? Vou dar uma paradinha agora por aqui. Tá? Já deixo você aí para tentar responder nossas questões, que eu vou estar passando para vocês. Não esqueça que essas questões foram colocadas na aula anterior. São as questões do livro texto de vocês, do Guidorize. Tá bom? Tentem responder essas questões. Deixo para que vocês possam estar enviando as dúvidas e até a próxima.